O Homem-Aranha de Tom Holland será o próximo personagem a ganhar o seu quarto filme dentro do MCU. Até o momento, apenas o Thor protagonizou uma quadrilogia na Marvel Studios, já que o Capitão América, ele tá até prestes sim a ganhar o seu quarto filme, porém dessa vez será em um personagem diferente, o Sam Wilson, e não mais no Steve Rogers. Sendo assim, o próximo nessa lista de heróis com quadrilogias no MCU será o nosso querido Miranha. Eu digo o próximo justamente porque agora já temos a data de estreia do Homem-Aranha 4. E ó galera, não tá tão longe assim não. No vídeo de hoje eu também vou te mostrar como essa nova data pode ter confirmado pra gente que Tobey Maguire e Andrew Garfield vão retornar para essa sequência de No Way Home. Será que podemos enfim dar uma olhada em outras variantes do Homem-Aranha? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Beralaz e vamos junto para mais um vídeo. Não é segredo pra ninguém que a Marvel Studios tem tido os seus altos e baixos nos últimos anos. Na verdade, podemos até dizer que o saldo tem sido bem mais negativo, embora recentemente o estúdio tenha lançado alguns filmes que renderam boas bilheterias. Mas não dá para tirar da equação todos os fracassos recentes da Marvel Studios, tanto nos cinemas quanto no streaming Disney Plus, com as séries que, convenhamos, quase ninguém assiste. Para cada Guardiões da Galáxia Volume 3, que rendeu mais de 800 milhões de dólares, tem um Homem-Formiga Quantumania que rendeu 400 milhões. Para cada Deadpool e Wolverine que fez mais de 1 bilhão de dólares, tem um The Marvels que arrecadou menos de 200 milhões em sua bilheteria. Ou seja, galera, com isso a gente consegue perceber que essa atual fase da Marvel, ela tá passando por muitas instabilidades, com alguns filmes que arrecadam um valor absurdo, só que com outros que dificilmente conseguem até se pagar. Mas o mais interessante disso tudo é que existe um personagem. Pois é, a Marvel Studios tem uma carta na manga, um personagem que não importa qual seja a fase na qual o estúdio se encontra. Esse personagem sozinho é capaz de fazer uma baita de uma bilheteria. E sim, é claro que eu tô me referindo ao nosso querido cabeça de teia, o Homem-Aranha. Esse é o único herói capaz de conseguir uma bilheteria de quase 2 bilhões de dólares em um filme solo lançado no meio de uma pandemia que havia afetado os cinemas do mundo todo. Eu acho que tanto eu como você, a gente concorda que não existe um outro personagem que conseguiria fazer um feito parecido com esse que o Homem-Aranha fez em Sem Volta pra Casa. Dito isso, o mais lógico que acaba passando pela nossa cabeça é que o estúdio, vendo tudo que tá acontecendo, eles vão acelerar o máximo possível a produção de um próximo filme do Homem-Aranha pra assim eles conseguirem fazer mais grana. Afinal, é como eu disse ainda agora aqui pra vocês, não importa a fase que a Marvel esteja, contanto que tem um filme do Homem-Aranha, a gente vai ter sim dinheiro rolando. É só pegar os dois primeiros filmes da trilogia do Tom Holland, que não são nada demais em qualidade, só que mesmo assim fizeram boas bilheterias. É até por isso que muitos fãs estavam esperando que uma continuação do No Way Home chegasse sem tanta demora. Porém, o que tem acontecido é justamente o contrário, e acabou que já estamos há 3 anos sem ter um filme do Homem-Aranha em live action nos cinemas. É claro que a gente teve recentemente o lançamento da segunda animação do Aranha Verso do Miles Morales, que inclusive também fez uma boa bilheteria. Mas vamos combinar, rapaziada, que não é a mesma coisa. O que os fãs queriam mesmo era o quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland, mostrando os próximos passos do herói após os acontecimentos que vimos em Sem Volta pra Casa. Mas é como diz aquele ditado, antes tarde do que nunca. Depois de toda essa demora inexplicável para um quarto filme do Cabeça de Teia, parece que agora finalmente estamos perto de uma continuação. Alguns insiders recentemente têm soltado atualizações sobre essa sequência, como por exemplo o perfil My Time to Chile Hello, que revelou quais devem ser os diretores desse quarto filme. Vai a lembrança de que quem dirigiu a trilogia do Miranha no MCU havia sido o Jon Watts, mas já foi confirmado que ele não voltará para essa sequência. Eu até achava que os motivos do diretor ele não ter sido escalado para estar dirigindo o Homem-Aranha 4 era porque ele estava diretamente envolvido com a produção do filme do Quarteto Fantástico. Porém, ele também acabou sendo tirado desse outro projeto depois que a Disney passou por uma gigantesca reformulação em seus projetos. Mas parece que mesmo assim, o Jon Watts ele continua focado em outros projetos e não foi cogitado para dirigir o quarto filme do Amigão da Vizinhança. Segundo a informação trazida pelo insider My Time, os escolhidos devem ser Aaron Moonhit e Justin Benson, que trabalharam também na segunda temporada de Loki. Rapaziada, é importante falar que por enquanto a Marvel Studios ela ainda não confirmou isso, mas vamos combinar que se por acaso for realmente essa dupla, o negócio parece que pode dar muito bom, viu? A segunda temporada da série do Loki foi um grande sucesso de crítica e todo mundo amou. E olha que a missão desses caras não era fácil não. Eu digo isso porque a primeira temporada ela já tinha agradado o público, então todo mundo tava numa expectativa gigantesca para essa segunda. Sem falar que essa segunda temporada de Loki ainda contava com a presença de uma
variante do Kang, que nem sequer é a mais popular do vilão. Só que mesmo assim, muita gente gostou do Victor Timely, que desempenhou um papel muito bacana durante a trama da segunda temporada, mesmo depois de toda a polêmica que estava rodando em volta do Jonathan Majors por causa das coisas que ele tinha feito. Então ter pegado todo esse conceito que estava rolando na trama do Loki, e também, mesmo diante de todos os problemas, eles conseguirem fazer algo legal, algo bacana, algo emocionante, me deixam muito confiante desses caras serem os responsáveis por dirigir o Homem-Aranha 4. Principalmente se esse quarto filme do Miranha acabar tendo uma trama multiversal, assim como a série do Loki. Se você é um daqueles fãs mais atentos nas notícias, você deve lembrar que tudo estava apontando que a trama de Homem-Aranha 4 seria algo muito mais pé no chão. Ou seja, a gente veria uma trama urbana onde o Peter Parker agora teria que enfrentar oponentes que não tem nada a ver com a saga do multiverso. Muitos até diziam que a gente teria o Rei do Crime vindo a aparecer nesse Homem-Aranha 4, que o Homem-Aranha iria trabalhar ao lado do Demolidor para enfrentar essa ameaça do Rei do Crime. E ó, eu confesso que essa trama, olhando aqui de cara, já parece muito bacana. Afinal, uma trama live action desse jeito acabaria mostrando pra gente uma das melhores coisas que existe nos quadrinhos do Homem-Aranha, que é a parceria dele com outros heróis, inclusive com o Demolidor. Pra vocês terem uma ideia, o Homem-Aranha e o Demolidor, eles já se juntaram várias vezes nas HQs para combater o Wilson Fisk. Em uma dessas edições, o Rei do Crime ele consegue até mesmo se tornar o prefeito de Nova York e assim ordenar que as autoridades fossem atrás de todos os vigilantes, incluindo, é claro, o Demolidor e o Homem-Aranha. Sério, rapaziada, não tem como olhar pra uma trama dessa e falar tipo, nossa, que filme ruim. Não tem como, vai ser bom sim. Ainda mais depois do trailer incrível que vazou da nova série da Marvel com o título Demolidor Born Again. Nele a gente percebe que a série vai ter exatamente essa pegada mais urbana com muita porradaria. Então imagina só, gente, ver o Homem-Aranha do Tom Holland aplicado nesse conceito. Ou melhor, imagina só o Peter Parker com o traje do simbionte batendo em todos os assaltantes, todos os vilões presentes, e depois ele tendo que ver as consequências de tudo isso que ele tá causando. Gente do céu, ó, até arrepio. Só que é triste saber que pra um filme desse acontecer, muita coisa tem que rolar. Como por exemplo, o filme teria que sofrer uma censura PG-13, coisa que a gente sabe que vai totalmente contra os interesses da Sony, tendo em vista que eles dividem os direitos do personagem com a Marvel Studios. Talvez seja por isso que desde o começo a gente tem visto notícias de que a Sony Pictures era contra uma ideia de dar ao Homem-Aranha do Tom Holland um tom urbano. Pro estúdio é muito melhor repetir o que foi feito no No Way Home, ou seja, trazer mais uma vez uma trama envolvendo o multiverso. Aparentemente, de acordo com as notícias que estavam rolando por aí, tanto a Disney como a Sony, elas ficaram muito tempo nessa enrolação, muito tempo nesse impasse, nessas negociações para decidir qual era o melhor caminho pro quarto filme do Homem-Aranha. Por um lado, outro filme multiversal com as presenças de Tobey Maguire e Andrew Garfield seriam a garantia de mais uma bilheteria astronômica para os dois estúdios. Porém, a gente está falando do Homem-Aranha, ele vai dar lucro do mesmo jeito. E a Marvel Studios acabou de provar com Deadpool e Wolverine que mesmo com as limitações de um filme para maiores de 18, ainda é possível ultrapassar a marca de $1 bilhão. Então mesmo que esse quarto filme do Homem-Aranha ele tivesse uma censura para o PG-13, ele ainda conseguiria fazer com que alcançasse uma quantidade de bilheteria muito boa. Eu até me arrisco a dizer que talvez até superasse um pouco as expectativas de muita gente. Afinal, a gente veria esse Homem-Aranha que foi visto durante muitos e muitos anos de uma forma infantil, uma forma que tipo, ó, o Senhor Stark. Só que agora a gente veria ele de uma forma completamente nova, uma forma muito mais madura, e eu tenho certeza que essa nova roupagem do personagem seria bem interessante de ver e poderia agradar muita gente. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando da Sony Pictures, a responsável por criar o universo completo de vilões do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, só para conseguir lucrar um pouquinho mais. Para essa galera não interessa se o quarto filme do Homem-Aranha vai dar dinheiro de qualquer forma, não, eles vão pela opção que vai gerar mais dinheiro ainda. Sendo assim, parece que a Sony ela finalmente venceu esse conflito de interesses. Porém, não sabemos ainda se o Kevin Feige realmente foi convencido de que um novo filme multiversal do Cabeça de Teia era a melhor opção, ou se ele simplesmente ficou sem outra saída. Eu digo isso porque esse impasse causado pela Sony durou muito tempo, e agora esse próximo filme dos Vingadores está mais perto de estrear. Então mesmo que fosse decidido que o quarto filme do Homem-Aranha seria uma trama mais urbana, não daria tempo de lançar ele antes de Avengers Doomsday chegar aos cinemas. Vamos lembrar que o quarto filme do Homem-Aranha ainda nem sequer começou a ser gravado. A Sony até havia agendado em seu calendário a data 27 de julho de 2025 para o lançamento de um filme da Marvel, que muito provavelmente seria o do Homem-Aranha 4. Mas para isso ser possível, esse filme
filme já teria que ter começado as suas gravações, assim como tá acontecendo atualmente com o Quarteto Fantástico no MCU, que também deve estrear mais ou menos nesse mesmo período. E agora temos informações trazidas pelo insider Daniel RPK, que é um insider muito conhecido por vocês e também ficou extremamente famoso por acertar muita coisa envolvendo esse universo de super-heróis. Segundo ele, tanto as gravações quanto a data de estreia de Homem-Aranha 4 já foram definidas. Se liga só nas palavras do insider sobre isso, abre aspas. Como esperado, Homem-Aranha 4 será filmado no ano que vem e está previsto para ser lançado em julho de 2026, entre Doomsday e Secret War, o que significa que sim, este provavelmente será outro filme de multiverso. Fecha aspas. E o motivo do Daniel RPK tá falando que o Homem-Aranha 4 vai ser uma trama multiversal é porque eu mesmo já tinha revelado anteriormente que os filmes da Marvel Studios que vão passar entre Avengers Doomsday e Avengers Secret War vão acontecer no mundo bélico. Aparentemente, o Doutor Destino vai criar o Battleworld justamente em Vingadores 5, e por conta disso, os filmes seguintes de qualquer outro herói precisam se passar nesse local. Vale ressaltar também que a Marvel Studios já havia revelado uma data em julho de 2026 para o lançamento de um de seus filmes, porém recentemente ela foi removida do seu calendário. Muita gente acredita que isso aconteceu porque quem é o responsável pela distribuição do Homem-Aranha é a Sony Pictures. Sendo assim, essa data saiu do cronograma da Marvel Studios e foi para a Sony. Lembrando, gente, é importante falar isso aqui para vocês, nada disso que eu tô falando foi confirmado de fato. O que eu tô trazendo para vocês são apenas as informações desses insiders que já se provaram, pessoas que realmente sabem do que tá rolando dentro da indústria. Daniel RPK, My Time to Chile Hello, toda essa galera já revelaram tantas coisas pra gente que a gente tem que sim abrir o olho quando eles trazem uma informação bombástica como essa. É muito sério o que eles falam. É pouco provável que as gravações do Homem-Aranha 4 comecem ainda no ano que vem, tendo em vista que não foi anunciado nenhum integrante do elenco do filme e nem mesmo os diretores. Atualmente a produção deve estar no estágio de finalizar as alterações no roteiro, que antes tinha uma pegada mais urbana e agora deve estar focado no multiverso. Caso realmente se confirme que esse filme vai se passar dentro do mundo bélico, é uma certeza mais do que clara que teremos sim Homem-Aranha de Tobey Maguire e Homem-Aranha de Andrew Garfield vindo a aparecer novamente em um filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu digo isso porque agora eles não precisam mais ser trazidos para a Terra meio meia como aconteceu em No Way Home. Dessa vez, essas versões do Peter Parker estariam todos reunidos dentro do Battleworld. Mais do que isso, agora a gente pode ver ainda mais variantes do herói vindo a aparecer. Talvez finalmente a gente consiga ver o Tom Hardy dando as caras e vindo enfrentar o Homem-Aranha. Cara, imagina só o quão da hora isso seria. Mas, bom gente, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou nesse vídeo. Gostou de saber quando é que deve estrear esse próximo filme do Homem-Aranha? Vocês acharam que isso de adicionar o multiverso em Homem-Aranha 4 é uma boa escolha ou você ia preferir uma trama urbana? E se esse filme realmente se passar dentro do mundo bélico, Battleworld, vocês gostariam de ver qual versão do Homem-Aranha vindo a aparecer? Qual participação especial vocês gostariam que rolasse dentro desse filme? Deixa tudo isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!